Fernanda, eu preciso desesperadamente que ele venha atrás de mim. Que ele me procure de alguma forma para que eu possa seguir em frente na minha vida. Enquanto isso não acontecer, eu vou paralisar a minha vida, nada mais vai acontecer. Eu me deparo muito com esse tipo de situação nos atendimentos que eu faço. Eu sei o quanto é difícil. Eu confesso aqui que eu já passei por isso algumas vezes na minha vida, lógico, ou eu não poderia entender tão bem quando alguém me traz esse tipo de situação, né? Esse tipo de sentimento. Eu preciso, eu quero. A gente precisa primeiro entender a nossa mente, a nossa franga. Quando a gente se sente rejeitada, de alguma forma, abandonada, aquilo desperta algo dentro da nossa mente que aquilo vira um desafio. Onde já se viu essa pessoa ir embora assim? Onde já se viu ele sumir e não me mandar mensagem? Onde já se viu ele terminar comigo? Isso não pode acontecer, isso está me ferindo. Está me ferindo, está ferindo meu ego, meu orgulho. E ninguém fere o meu orgulho. Então a gente, obviamente, passa por várias fases nesse processo todo, né? Da raiva, do bater no peito e falar eu sou mais eu e foda-se. E depois, pelo amor de Deus, como é que não vai ter ainda? Essas coisas. Então, essa é a primeira coisa, né? Se você muitas vezes for analisar, eu atendo tanta gente, e eu vejo que muitas vezes a mulher nem gosta assim. Mas o fato daquele homem sumir, ou ir embora, ou não querer mais, ou terminar, ou brigar, aquela criatura vira a 8ª maravilha do mundo. Passa a ser a coisa mais importante para você. Na minha vida, já aconteceu, inclusive, de eu ficar com essa ideia fixa na cabeça, ficar pensando que eu queria, porque queria a pessoa voltasse. Fiz promessa para Santo Expedito, né, gente? E depois eu tive que imprimir um milheiro. Até hoje, se marcar, eu encontro imagem, o santinho de Santo Expedito por aí. Porque depois eu imprimi o milheiro, não tinha o que fazer com aquele milheiro. Eu distribuí aquele milheiro e não tinha fim aquilo, gente. Minha mãe falou assim, não, vai nas igrejas, mas eu tinha que deixar quanto em cada igreja, entendeu? Um bolo, né? Porque eu não conseguia me livrar mais daquilo, né? Nunca mais eu fiz promessa. Posso fazer outro tipo de promessa. Imprimir santinho, milheiro de santinho, não, gente. Pelo amor de Deus, não dá certo. Porque depois não tem fim, entendeu? Então, entenda a sua cabeça, primeira coisa, né? Então, já acontecia comigo de eu voltar com a pessoa depois. E aí, passava um tempo, eu me sentia ótima na hora, né? Super realizada, porque a pessoa tinha vindo atrás, eu tinha voltado com a pessoa e tal. E depois que isso acontecia, eu olhava para a pessoa e pensava, o que eu estou fazendo com esta criatura, que eu nem gosto? E eu me sentia louca, que eu falava, gente, não é possível. Porque eu queria tanto, eu sofri, eu chorei. Eu sentei na beiradinha da cama e chorei, tá? Imprimi o milheiro do santinho. E agora eu olho para a pessoa e não estou suportando. Então, o que eu percebi? Que era uma armadilha de cabeça, aquilo. E eu escuto muito das mulheres assim, Fernanda, eu nem quero mais voltar com ele, eu não quero, mas eu quero que ele venha atrás de mim. Então, o que é esse querer, na verdade? Você está paralisando a sua vida, está fechando seus caminhos, porque a tua mente consciente está passando uma informação para você que você precisa de uma coisa que você nem precisa. E aí você fica trabalhando arduamente por aquilo. Claro, se você ainda gosta da pessoa, você quer voltar, você quer retomar a relação, casamento. É claro, né? Não estou falando disso, eu estou falando daquela ideia fixa. Até para você que quer retomar a relação, retomar o casamento, retomar o namoro e etc. Eu vou falar uma coisa que é muito importante que eu aprendi na minha vida. Que serve para todas as áreas, para qualquer tipo de situação. O que acontece? Quando a gente quer com a ideia fixa de alguma coisa, você quer porque quer, você fica pensando 1000 coisas. Quando você começa a pensar muito em algo, o que acontece com a nossa mente? A nossa mente ela é catastrófica. Nossa mente ela é umbralina, ela é mestre em trazer todas as merdas possíveis que podem acontecer. Ela coloca medo na gente, insegurança, aquela sensação, joga a tua autoestima lá pro pé, lá para baixo. A minha cabeça não é nem um pouco diferente da sua. E aí, quando a gente começa a pensar esse bando de coisa ruim, a gente fecha os nossos caminhos. E quando você está focando naquilo, tudo paralisa. Paralisa. Vou contar até uma coisa que não tem nada a ver com relacionamento, só para exemplificar o que eu estou falando. Eu já sei sobre isso. Já estudo sobre isso há muito tempo. Certo? Certo.
Mesmo assim, eu caio nesse tipo de armadilha. Ano passado, por exemplo, estava esperando sair uma sentença de uma ação e eu estava ansiosa, porque eu estava naquela expectativa, eu queria saber o que ia acontecer, eu já sabia que ia sair naquele dia a sentença, era o último dia para sair, tinha que sair. E eu estava agoniada, e eu entrava naquele TJ 1 trilhão de vezes para ver a tal da sentença, e a sentença não saía. Não saía, não saía. E eu olhando aquilo. E quando deu-se umas 11h30 da manhã, eu falei, quer saber? Estou eu aqui de novo, passando pela mesma coisa que eu já passei anos atrás. Essa agonia, essa coisa de ficar olhando. E eu sei, enquanto eu continuar com esse pensamento, segurando a questão aqui com a cabeça, e entrando nessa merda de 5 em 5 minutos, essa bosta dessa sentença não vai sair. Eu tô pagando advogado, não tô? Então, ele é pago pra isso. Na hora que sair, ele vai receber, ele vai olhar lá e ele vai me ligar. O que eu fiz? Larguei o celular. Botei pra carregar, larguei e falei, bom. Aí dei uma meia de pouco, eu falei, vou almoçar. Aí fui almoçar, tava lá almoçando, deu 1 hora, eu liguei lá, tava vendo jornal, tava vendo não sei o quê. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada no celular. Fui pegar, já era 1h30, mais ou menos. Adivinha? A ligação da vida. Assim, tinha saído. Então, eu falei, olha aí. De novo, era eu que estava aprendendo. Vocês acreditam que eu lembro nessa semana, teve um dia antes, era 1h da manhã, eu estava vendo se tinha saído a sentença. 1h da manhã, né? Na minha cabeça, o juiz estava lá trabalhando, 1h da manhã, no meu caso, ia liberar a sentença 1 da manhã. Não que ele não pudesse, acredito que até muitos fazem. Mas era pouco provável, concorda? 1h da manhã, só eu louca, né? Então o que eu percebi? Que eu estava segurando a coisa na cabeça. Então você que está com essa ideia fixa da criatura, do cabra, vir atrás de você, precisa seguir em frente. Deixa eu te falar uma coisa, a coisa é o contrário. Você precisa seguir em frente. Você precisa focar na sua vida, com toda a força que você puder, mesmo que pareça que você está arrastando trem, sabe assim, sozinha. Eu sei o quanto é difícil, né? O quanto é penoso, o quanto dói, o quanto você está sofrendo. Eu sei de tudo isso. Só que o mecanismo é o contrário. Você tem que seguir em frente, você tem que largar a questão para a coisa andar. Senão a coisa não anda. E você fica parada, fica tudo paralisado, e você fica ali, amarrada na coisa, se sentindo frustrada, se sentindo infeliz, nervosa, fazendo um monte de merda, justamente porque você não consegue soltar a questão. Solta que a coisa acontece. Um beijo.